Santo Antônio de Pádua é conhecido em todo o mundo como o Santo dos Impossíveis e também como o Santo das Causas Perdidas. Mas por trás dessa devoção tão popular existe uma vida marcada por fé ardente, entrega radical a Cristo e milagres que atravessaram os séculos. Sua transformação como franciscano explora seus dons de pregação e milagres extraordinários, até culminar na sua morte e glorificação, deixando um legado eterno. Nascido em Lisboa, no ano de 1195, Fernando de Bulhões, que mais tarde seria conhecido como Santo Antônio, cresceu em uma família nobre e piedosa. Desde cedo, demonstrava inclinação para essa oração e para o estudo, vivendo em meio a um contexto medieval onde a fé católica era o centro da vida social e cultural. Ainda adolescente, entrou para a Ordem dos Cônegos Regulares de Santo Agostinho, onde mergulhou profundamente nas Sagradas Escrituras e na teologia. Seu coração, no entanto, não se limitava apenas aos livros. Ele ansiava por uma vida de entrega mais radical a Deus, e essa inquietação seria o motor que mudaria completamente sua história. O ponto de virada aconteceu quando conheceu o testemunho dos primeiros mártires franciscanos, mortos no Marrocos por anunciarem Cristo. Aqueles corpos ensanguentados, trazidos de volta a Portugal, tocaram tão profundamente o coração de Fernando que ele decidiu abandonar sua vida cômoda e seguir os passos de São Francisco de Assis. Foi nesse momento que ele mudou de nome, passando a se chamar Antônio, como sinal de renascimento espiritual. Ingressou na Ordem dos Frades Menores e abraçou uma vida de pobreza, humildade e pregação. Esse ato não foi apenas uma mudança de hábito, mas um salto de fé, uma entrega total que marcaria para sempre sua missão. Antônio sonhava em partir para terras de missão, anunciando o Evangelho entre os muçulmanos do norte da África, e chegou a embarcar para o Marrocos. Mas a providência divina tinha outros planos. Ele adoeceu gravemente e precisou retornar. Durante a viagem de volta, uma tempestade desviou o barco para a Itália, onde ele se encontrou diretamente com os franciscanos ligados a São Francisco. Era como se Deus estivesse guiando cada detalhe de sua vida, moldando-o para uma missão ainda maior do que ele havia imaginado. Foi nesse cenário que Antônio começou a revelar seu dom extraordinário de pregador. Em um encontro inesperado, quando nenhum dos frades queria discursar diante de uma grande assembleia, Antônio foi chamado às pressas. Sua pregação simples, profunda e cheia de ardor espiritual tocou a todos como um fogo divino. A partir daí, seu talento não poderia mais ser escondido. Tornou-se um dos maiores pregadores do seu tempo, atraindo multidões que buscavam suas palavras cheias de sabedoria e unção. Os milagres começaram a se multiplicar ao redor de sua vida. O mais famoso deles é o episódio em que pregava contra a incredulidade de alguns hereges que negavam a presença real de Cristo na Eucaristia. Antônio desafiou. Colocou a hóstia consagrada diante de uma mula faminta. Apesar da fome, o animal se ajoelhou diante do Santíssimo Sacramento, provando para todos a verdade da fé. Essa cena, recontada ao longo dos séculos, se tornou um ícone da devoção eucarística e da autoridade espiritual de Santo Antônio. Outro episódio marcante foi quando pregava em Rimini, e ninguém lhe dava atenção. Antônio, tomado de zelo, voltou-se ao mar e começou a pregar para os peixes. Incrivelmente, milhares de peixes emergiram e ficaram à beira da água, como se escutassem atentamente sua mensagem. Esse sinal desconcertou os homens e os levou a se converter. Esses milagres, embora surpreendentes, não eram simples demonstrações de poder, mas sinais que apontavam para a presença viva de Deus, confirmando que sua pregação vinha do alto. Mas não eram apenas grandes milagres que revelavam sua santidade. Antônio também era conhecido por interceder pelas necessidades simples do povo. É dessa proximidade com as pessoas que nasceu a devoção ao Santo Casamenteiro e ao Santo das Causas Impossíveis. Muitas histórias relatam como ele ajudava pessoas a encontrar objetos perdidos, a resolver problemas familiares ou a obter graças aparentemente inalcançáveis. Esse amor pelos mais humildes, somado à sua sabedoria, fazia dele não apenas um grande pregador, mas também um amigo do povo.
Nos seus últimos anos, Antônio viveu em Pádua, na Itália, onde sua fama de santidade se consolidou. Ali pregava com tanta força que multidões inteiras se reuniam para ouvi-lo. Seus sermões eram descritos como fogo que convertia corações endurecidos, reconciliava inimigos e despertava fé até nos mais afastados. Em meio a essa intensa missão, seu corpo já enfraquecido começou a dar sinais de esgotamento. No entanto, sua alma ardia cada vez mais em amor a Cristo, como se estivesse sendo preparada para o encontro definitivo com Deus. No dia 13 de junho de 1231, com apenas 36 anos de idade, Santo Antônio entregou sua alma ao Senhor. Suas últimas palavras foram: "Vejo o meu Senhor", uma declaração de fé que ressoou como vitória. Sua morte causou uma comoção imensa. O povo chorava e já clamava por sua canonização. Apenas um ano depois, em 1232, o Papa Gregório IX o declarou santo, um dos processos mais rápidos da história da Igreja, prova do impacto gigantesco que ele deixou em tão pouco tempo de vida. Seu corpo foi sepultado em Pádua, e logo começaram a surgir inúmeros milagres no local. Séculos depois, ao abrir seu túmulo, encontraram sua língua incorrupta, sinal do dom divino que tinha como pregador. Até hoje, milhões de devotos de todas as partes do mundo peregrinam até a Basílica de Santo Antônio, pedindo graças e agradecendo milagres alcançados. O legado de Santo Antônio continua vivo. Sua vida é um testemunho de que a verdadeira grandeza não está em riquezas ou honrarias humanas, mas em se entregar por inteiro a Deus e ao próximo. Ele se tornou modelo de humildade, de zelo missionário e de fé inabalável. Até os dias de hoje, multidões recorrem a ele com confiança, seja para pedir uma graça urgente, seja para renovar sua fé na presença real de Cristo. Santo Antônio também foi mestre em unir a teologia profunda com a simplicidade da fé popular. Seus sermões, reunidos em escritos que chegaram até nós, mostram como ele conseguia transmitir verdades complexas de maneira acessível, usando comparações do dia a dia que todos podiam compreender. Falava sobre a Eucaristia, sobre a vida em santidade e sobre a necessidade de conversão como quem abria uma janela para o céu. Essa capacidade de falar ao coração do povo, sem perder a profundidade, é uma das razões pelas quais ele é considerado doutor da Igreja, um título dado séculos depois, reconhecendo sua contribuição intelectual e espiritual. Além disso, a devoção a Santo Antônio atravessou fronteiras e séculos, chegando ao Brasil e se tornando parte da nossa cultura católica. Quantas festas juninas, procissões e novenas levam seu nome, reunindo comunidades inteiras em oração e celebração. No Brasil, ele é conhecido como o Santo do Povo, aquele que está sempre próximo, que escuta e atende. Essa popularidade não é fruto apenas das lendas ou dos milagres, mas de uma espiritualidade que realmente se encarnou no coração das pessoas simples. Assim, a vida de Santo Antônio continua a ecoar como um convite para vivermos uma fé concreta, que transforma a realidade e aproxima cada vez mais os corações de Deus. Santo Antônio não é apenas o santo que ajuda a encontrar coisas perdidas, mas também aquele que nos ajuda a encontrar o essencial, o amor de Deus. Sua história nos mostra que até quando nossos planos parecem falhar, como no caso de sua viagem missionária, Deus escreve certo, conduzindo-nos sempre ao melhor caminho. Oremos pedindo a intercessão de Santo Antônio. Ó Santo Antônio, amigo fiel dos pobres e aflitos, intercessor poderoso diante de Deus, vinde em nosso auxílio nas dificuldades da vida. Ajudai-nos a encontrar não apenas o que está perdido, mas também a redescobrir a fé, a esperança e o amor que nos conduzem a Cristo, para que, assim como vós, sejamos testemunhas vivas do Evangelho. Amém. Santo Antônio, rogai por nós. Se você gostou do vídeo, curte e compartilha, deixa seu comentário, para que possamos alcançar mais pessoas com este testemunho de vida. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe, te guie e te guarde.